Boa tarde, oitavo ano, sejam todos bem-vindos mais uma vez, professora Jussara, professora de língua portuguesa, né? Que Deus possa estar abençoando a cada dia mais e mais e mais os nossos trabalhos, estudo de vocês, né? Que esse ano de 2021, que tenhamos assim bons resultados satisfatórios. Nós vamos falar sobre tipos de sujeito, mas antes de falarmos quais são os tipos de sujeito, eu vou fazer um pequeno lembrete a vocês. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, nós temos que tirar a palavra principal, ou seja, denominar qual é a palavra principal do sujeito. E essa palavra principal nós denominamos de núcleo do sujeito. Como exemplo, os meus irmãos são morenos. Eu estou falando de quem? Dos meus irmãos, esse é o sujeito. Mas quem é o principal aí para nós denominarmos como núcleo do sujeito? Os meus irmãos, lógico, né, gente? Que é irmãos, então irmãos é o núcleo do sujeito, ok? O sujeito ele pode ser de três formas: determinado simples, determinado composto ou indeterminado. Ele é determinado simples quando podemos determiná-lo, ou seja, quando a gente lê a oração e logo já detecta o sujeito, quando podemos determiná-lo e tem apenas um núcleo. Como exemplo, vamos ver aqui, e tem apenas um núcleo. Meus atletas atuam na Europa. Então vamos colocar essa oração aqui. Meus atletas atuam na Europa. Vamos ver aqui, gente. Meus atletas atuam na Europa. O sujeito está bem assim explícito, não está? Nós já sabemos quem é o sujeito aqui. Meus atletas. Nós vamos denominá-lo de sujeito. Agora eu quero detectar quem é o núcleo. Quem é o núcleo desse sujeito? Núcleo do sujeito. Quem é o núcleo aqui, pessoal? Meus ou atletas? Logicamente que é atletas. Só temos um núcleo, não é mesmo? Então, como que nós vamos denominar esse tipo de sujeito? Sujeito determinado simples. Sujeito determinado simples. Por quê? Porque ao ler a oração nós já conseguimos detectar quem é o sujeito e ele tem apenas um núcleo. Então, quando se tem um só núcleo e que ao lermos a oração nós já detectamos que tipo de sujeito é, nós denominamos de sujeito determinado simples. O sujeito também pode ser determinado composto. Quando que isso acontece, professora? Quando podemos determiná-lo e tem mais de um núcleo. Exemplo, quando podemos determinar e ele tem mais de um núcleo. Vamos colocar esse exemplozinho aqui. Bois, vacas e bezerros
andavam, misturados. Bois, vacas e bezerros andavam misturados. Nós sabemos, já ao ler a oração, nós já vamos detectar quem é o sujeito. Quem são eles? Bois, vacas e bezerros. Isso aqui é o sujeito. Mas quem será o núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Nós vamos aqui denominar quais são os núcleos. Nós temos mais de um núcleo. Bois, vírgula, vacas, vírgula, bezerros. Então, se temos mais de um núcleo, esse sujeito, nós vamos denominá-lo de sujeito determinado composto. Sujeito determinado composto. O sujeito também ele pode ser indeterminado. O próprio nome diz indeterminado. Ou seja, você lê a oração e não detecta quem é ele. Esse sujeito, como que nós vamos detectar que ele é indeterminado? Conseguir localizar que ele é indeterminado? Quando ele é indeterminado porque não determina, lógico. E a sua ação verbal, a sua ação verbal, vem na terceira pessoa, do singular. Isso aqui que eu estou falando da terceira pessoa, o pronome pessoal do caso reto. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Quem é a terceira pessoa do singular, no caso aqui, ele ou ela? Exemplo. Ele vem na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Quem é a terceira pessoa do singular dos pronomes pessoais do caso reto? Ele. Como exemplo, falou-se mal. Quem falou? Ele ou ela. Então, esse sujeito aqui, nós vamos denominá-lo de indeterminado. Ele também pode vir na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais do caso reto? Ele, não é mesmo? Do plural do caso reto, eles. Exemplo. Falaram mal. Quem falaram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, esse sujeito aqui, ele está indeterminado. Por quê? Porque nele não está bem explícito. Então, como que nós vamos denominá-lo? Sujeito indeterminado. Ok, pessoal?